Amigos, um jogo de futebol não é só um jogo de futebol. Um jogo de futebol profissional, de duas grandes agremiações, como o Grêmio Internacional, em qualquer instância, ele tem embutido em si uma história. Então, não é mais um jogo. Quando as pessoas dizem, vamos viver jogo a jogo, eu fico pensando, tá, mas e o passado? Quem é que vai honrar o que foi feito no passado? Quem é que vai honrar a gloriosa jaqueta rubra, a gloriosa jaqueta tricolor? Como diria Dr. Flávio Albino, o buraco do amor, né? Que, em última instância, é o significado da harmonia do vestiário. Então vejam que um jogo de futebol não é só um jogo de futebol. Está embutido nele uma história, uma tradição, uma garantia de perenidade. Então, quando você coloca uma camisa pesada, como a de Grêmio de Internacional, você não pode estar entrando em campo achando que é só um jogo de futebol. É a sua vida. É a vida dos dirigentes atuais. É a vida dos dirigentes do passado. É a vida de uma torcida apaixonada. E quando você chega aqui no Rio Grande do Sul, você é jogador de futebol, você tem que ter em mente que você não veio aqui para passear ou para tomar algum dos loques dos gaúchos. Não, você veio aqui para honrar a tradição de um povo aguerrido, valente. Quando eu vejo alguns jogadores correndo, fazendo de conta que estão correndo, jogando, fazendo de conta que estão jogando, eu fico pensando, puxa vida, né? Quando é que eu vi isso no passado? Eu, às vezes, sou condenado, assim, por alguns. Tá velho, tá gagá, tá ultrapassado. E aí eu reajo. Conta história quem tem história para contar. É ruim passar por um clube e não deixar história para contar. Aqueles que a gente liga do passado são os que levantaram caneco. E mesmo aqueles que não levantaram muitos canecos, como Yura, deixaram sangue dentro de campo. O Yura acabou campeão gaúcho. Mas o Tarcísio, por exemplo, acabou campeão gaúcho, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão do Mundial. Por quê? Porque deixava a alma. Terminava um jogo, ele chorava chorando. Ele sofria sofrendo. Ele tinha vergonha se envergonhando. Por quê? Porque a cobrança era assim, do vizinho, do tio, do amigo. Hoje os jogadores se encastelam num mundo de ilusão, que lá na frente eles vão sentir o baque. E aí a gente fica a se pensar, quando tem mais críticas severas de A, B, C. Ah, mas esse aí também não foi tudo isso. Esse aí também não é um bom exemplo. Mas certamente tentaram deixar o máximo dentro de campo. Alguns até não tiveram a melhor das condutas fora de campo. Mas dentro de campo, eu lembro quando o Balvê dizia, o Lula incomoda a direção durante a semana. No final de semana ele incomoda o adversário. Tem alguns que incomodam a direção durante a semana e não incomodam o adversário no final de semana. Jogador, quando se desgasta ao extremo, ele tem que sair. Mas hoje ele não pode mais sair. Não pode nem rescindir o contrato. Só se ele der justa causa. E justa causa é só se ele der um soco na cara de um, ou começar a faltar treino em cima de treino, porque não tem como caracterizar justa causa. Então é hora de refazer, de colocar jogadores comprometidos com o clube. Ah, mas eles jogam pelo Renato, eles jogam pelo Abel, eles não gostam da cara do presidente. Ontem eu ouvi que os jogadores do Internacional não gostam da diretoria do Internacional. Eles têm que gostar é do Inter. Eles têm que gostar é do Grêmio. Eles têm que gostar é de si próprio. Eles têm que ter responsabilidade pelo que fazem. Senão não vai.
senão vai a bufa, como tem ido, em rodízio, Grêmio e Internacional, Internacional e Grêmio. Ah, mas o dirigente aquele fez milagres. Fez milagres nas finanças junto? Ou deixou uma herança maldita? Deixou caneco no armário e um monte de esqueleto para pagar? Então tudo tem que ser bem medidinho. Tem dirigente que vai para clube de futebol para se locupletar. Tem dirigente que entra com uma profissão boa e depois vira empresário de futebol. Tem dirigente para tudo que é lado, tem jogador para tudo que é lado. Está na hora de colocar homens de confiança, de A a Z, dentro e fora de campo, nos títulos, nas finanças. Não chegar pensando no próximo passo que vão fazer na sua vida. Pensar no hoje. E olha, é bastante. Pensar no hoje já é bastante. Querer ficar enfiando um monte de coisa na cabeça e pensar nos seus filhos, nos seus vizinhos, nos seus amigos. Fazer as coisas como tem que ser feitas. É isso que se exige de um grande jogador, de um grande dirigente, de um grande técnico. E elucubrar menos. Treinar mais, repetir, treinar, falar. Porque quando a gente conversa com o Falcão, conversava com o Mário Sérgio, com o Jair, com o Yura, com outros que tais, eles são apaixonados por alguns técnicos do passado, porque eles eram verdadeiros paizões e os jogadores entregavam tudo por eles. Hoje, poucos fazem isso. É uma pena. Instituto Masper, que entrega tudo para o seu município, ajuda a administrar, né, o ponto de vista financeiro e também jurídico. Dr. Milton Matana está aí para bem atendê-lo. Luage Imóveis, do nosso gordinho gostoso. Ninguém entende mais de imóveis do que a Luage Imóveis. Procure nas redes sociais, @Luage Imóveis. Poa Pet Care, 24 horas da melhor clínica veterinária de Porto Alegre, ali na João Valig 2247. Eu disse João Valig 2247, João Valig 2247, para você guardar. Franco Pinturas, dentro da sua casa tem que ter gente decente, tem que ter gente que faça as coisas com amor, com entrega. Aquilo que eu estava falando a respeito de futebol, meu amigo Gessé Franco faz na pintura. E Vargas, assessoria de trânsito, não vai me perder a carteira, não vai ter complicações, até discussão de trânsito, alguma coisa que você precise, que você fez de cabeça quente, fala com o seu Lauvir Vargas. Esse sim é outro paizão, o Pelé das multas de trânsito. Aquele abraço.